Abra sua Bíblia aí, livro de Jó. Vai lá no capítulo 1 comigo. Eu vou ler um pequeno pedaço da história aqui. Aí nós vamos conversar depois. Está aí no telão, vamos ler todos juntos. Está na sua frente aí no telão. Vamos ler a mesma tradução. Vamos lá todos juntos? Disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Amém. Sabe, o contexto disso é que os anjos sempre vão, inclusive os demônios, se apresentar para Deus. Tem gente que pensa que demônio está por aí solto. Eles não estão soltos, não. Há um Senhor sobre o inferno. E esse Senhor é Jesus. Deus é Senhor sobre o inferno. E eles se apresentam perante Deus. E diz no texto anterior, que nós não lemos, que um dia Satanás foi na presença junto com os anjos de Deus. E aí Deus olhou aquele anjo, que sabia quem era, e disse: da onde é que você vem? E ele diz: eu venho do rodear a terra e andar por ela. E aí, claro que Deus sabia, mas isso é um diálogo numa forma humana. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E aí, então, o que foi que aconteceu? Deus disse: você viu lá o meu servo Jó? E aí ele diz isso para Satanás. Notou meu servo Jó? Satanás disse para Deus: claro, ele teme a ti, é íntegro e reto, porque o Senhor plantou uma cerca em volta dele. Esse camarada tem aquele chamado toque de Midas, onde ele toca, prospera, tudo vai bem. E então Satanás fala com ele, com Deus, dizendo: mas se você tirar essa proteção dele, tira essa proteção dele, eu aposto com você, Deus, que ele teme você com uma barganha. Ele teme a você porque você abençoa ele. Se você parar de abençoar, eu duvido que ele vai continuar temendo a você. Então Deus disse: olha, você está pensando que sabe muito, mas você não sabe nada. Estou traduzindo o diálogo na minha língua aqui para você entender bem, contemporâneo. Você está pensando que sabe muito, mas você não sabe nada. Pode pôr a mão nos bens dele, em tudo. Está na tua mão, vai lá. Não toca na vida dele. E aí Satanás foi lá. E de repente os filhos estavam fazendo uma festa, que eles faziam festa sempre, né, na casa uns dos outros. Deu um vento, derrubou a casa em cima deles, morreu todos os filhos. E aí sobrou uma pessoa para vir contar, e ele disse: olha, só sobrei eu e vim contar o que aconteceu. E aí, enquanto ele estava falando, disse: hey, um grupo, os sabeus deram contra aí os teus camelos e levaram tudo. Levaram as tuas ovelhas, levaram os teus jumentos, um após o outro foi dizendo, e ele ficou pobre. Ele ficou pobre, aquele homem que tinha tudo, ficou agora sem filhos e sem nada, ficou pobre. E aí, a mulher dele diz assim: isso não está certo. Mas ele ficou ali orando, agradecendo ao Senhor. Ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o Satanás vai de novo falar com Deus, e aí Deus disse: como é que é o negócio mesmo que você estava falando? Aí Deus disse para ele: está vendo? Você viu meu servo Jó? Ele falou: que ainda ele tem saúde. Quando tem saúde ainda tem esperança. Toca na saúde dele. Aí Deus disse: toca na saúde dele, eu libero para você tocar. Quero que vocês saibam isso primeiro, antes da gente entrar na nossa pregação de hoje. O diabo só pode fazer o que Deus deixa. Ele não é soberano. Tem gente que vive atemorizado por falta de conhecer com quem está lidando. O seu inimigo não é soberano. Ele só pode agir se você entrar em acordo com ele, se você abrir uma porta, ou se Deus deixar. Jó não abriu porta, mas Deus deixou. Aí então o diabo sai, vai lá e bota uma lepra nele, tão terrível, que ele ficava na beira da cinza, se raspando com cacos de cerâmica, tão terrível. Ele cheirava mal, ninguém podia ficar perto dele. Aí a mulher dele, vendo aquele negócio, disse a famosa frase para ele: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Aí ela disse: você é tola. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber igualmente agora a aprovação? E em tudo isso a Bíblia diz: Jó não pecou. Jó não pecou. Agora veja bem, a palavra de hoje são as características de uma pessoa vitoriosa.
Mas não uma pessoa vitoriosa pela metade. Uma pessoa vitoriosa por inteiro. Uma pessoa vitoriosa perante o diabo. Uma pessoa vitoriosa perante Deus na sua vida espiritual. E uma pessoa vitoriosa perante os homens. Porque depois disso, quando ele estava naquela lepra terrível, os amigos, os melhores amigos dele, vieram fazer uma visitinha para ele. E a coisa era tão terrível, a desgraça era tão grande, que eles ficaram alguns dias sentados sem falar em nada, sem ter o que dizer. Sem ter o que dizer. E depois então eles começaram a julgar o Jó. E eles olharam para o Jó e falaram: é impossível que aconteça isso com alguém sem ser causa de um pecado. Mas o Jó não tinha pecado, não era por pecado, era uma coisa entre Deus e o diabo. E aí então se desenrola todo o livro de Jó. E quando termina o livro de Jó, Deus fala com Jó. E Deus vai falar então, primeiro Jó fala com Deus, e Deus fala, e ele reclama para Deus: ah, que dia maldito esse que eu nasci, por que eu nasci? E ele começa então a reclamar com Deus, e no fim Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, adivinhe, no fim da conversa de Deus com ele, ele disse assim: ah, eu falei do que não entendia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E mesmo naquela choradeira do Jó, não pecou. Ele não pecou. E isso me ensinou uma grande lição. A gente pode derramar nossas lágrimas perante o Senhor. A gente pode ter nossas reclamações perante o Senhor, desde que não peque. Então o Jó não pecou. E no fim da história, Deus disse para os amigos deles: vocês vão lá que eu posso abençoar vocês. Mas se vocês não forem lá e o meu servo Jó não orar por vocês, vocês, como dizem o pessoal aí, vocês estão no sal. Vocês estão mal comigo. Vocês estão debaixo da minha vara. Porque vocês, e diz o texto, presta atenção no texto, vocês não falaram de mim o que era justo, como o meu servo Jó. E aí o Jó ora por eles e Deus restaura o dobro. Filhas lindas, filhos. E aí as pessoas vinham e traziam presentes para ele. Ele já era um sheik naquele lugar, muito rico, dos mais ricos que tinha naquela região. Ele se tornou 2 vezes mais rico. Então ele foi vencedor perante os homens, perante o diabo e perante Deus. Porque ele não pecou e ele continuou sendo abençoado. Porque o pecado corta a nossa bênção. O pecado impede, ele cria uma barreira e impede a nossa bênção de chegar até nós. Não é que Deus não abençoa se a gente pecar. É que o pecado impede a bênção de chegar. Ela faz uma barreira. É isso que diz a Bíblia. Os vossos pecados fazem uma barreira entre mim e vós para que eu não vos ouça. Está escrito lá. Então o Jó foi vitorioso. Quais são as características? Nesse versículo que nós lemos aí, está falando dessas características. Por favor, coloque de novo o versículo aí no telão. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, semelhante a ele. Homem, aí vem 4 coisas. São essas 4 coisas que Deus disse a respeito de Jó que fazem alguém vitorioso. Veja a primeira coisa: na terra ninguém é semelhante a ele. Homem íntegro. A primeira coisa que te faz um vitorioso perante Deus é a tua integridade. Nós já vamos falar disso. A segunda coisa, ele disse assim: reto. É a tua retidão, a segunda coisa. Depois diz assim: aquele que teme a Deus. É o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, que te faz um vitorioso. E por último, se desvia do mal. Se mantém santo, puro. Essas 4 características fazem de você um homem vitorioso, como Jó. Você quer ser como Jó? Começa a orar por essas 4 características na sua vida. Elas são possíveis, já vamos falar sobre isso. A primeira coisa que nós vemos aí no texto é que Deus diz: observaste meu servo Jó. Ele é íntegro. O diabo olhou para Jó e não conseguiu ver integridade. Agora, o que é integridade? Eu anotei aqui. Integridade significa ser completo, não dividido. Íntegro significa ser verdadeiro para si mesmo, que não fará nada que
que desonre a você mesmo. Isso é integridade, é o conceito de integridade. É você completo, íntegro, não tem falha, não tem brecha. Você não faz nada que desonre a você mesmo. Você não se corrompe, você não muda de padrões, você tem um único padrão. Isso é integridade. E sabe, a integridade é um dos atributos de Deus. Deus é íntegro. E Jesus, que já morreu, ressuscitou e não teve nenhum pecado, ele é íntegro. O Espírito Santo é íntegro. Integridade é uma característica do caráter de Deus. Ele não é pela metade, não é como nós. Quando nos falta integridade, sabe o que é que acontece? Nós negociamos os padrões. Nós mudamos os valores. Nós deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. E a Bíblia diz: aquele que sabe que deve ter que fazer, que tem que fazer e não faz nisso, está pecando. Nós deixamos de fazer o que nós sabemos que temos que fazer. Isso é a falta da integridade. E sabe, a integridade não é somente um comportamento. Integridade é mais do que comportamento, porque eu posso me comportar por um tempo íntegro. Foi isso que o diabo disse para Deus sobre Jó. Ele está se comportando assim, ele é íntegro assim, sabe por quê? Porque ele está sendo abençoado, tudo. Ele está barganhando com o Senhor. Então, integridade não é simplesmente um comportamento. Integridade é um negócio que tem a ver com o coração. O coração é o centro da integridade. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. O coração, guarda teu coração. Já preguei sobre a importância do nosso coração aqui na igreja. O nosso coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Integridade é uma coisa que tem que cair no nosso coração e ficar fazendo parte do nosso coração. E de dentro para fora vai sair o comportamento que está instaurado dentro do nosso coração. Nós vamos nos comportar, nós não vamos fazer coisas para tentar ser. Essa foi a sugestão do diabo para Deus. Que o Jó fazia coisas para ficar de bem com Deus. Não. O Jó fazia coisas porque o coração dele era íntegro, porque integridade é uma coisa do coração. E sabe, o diabo está em uma das provas que ele não é onisciente, ele não é onipotente, nem onipresente, ele não pode ver as coisas como Deus vê. Porque Deus diz assim, ó: o homem vê o coração, o homem vê o exterior, eu, porém, vejo o coração. Isso foi o profeta que disse quando o Samuel, Deus disse para o Samuel, quando ele foi ungir um rei. Passou os irmãos do Davi, ele disse: é esse. Deus disse: não. Outro: é esse. Não. E aí finalmente diz: ei, escuta, eu não sou como você vê o exterior, eu vejo o coração. Deus vê o coração. Deus vê o coração. A integridade é uma coisa do coração. E como é que a integridade tem que ser na nossa vida? Como é que ela vai se manifestar? É só ver na vida do Jó como é que a integridade se manifestou. Primeira coisa, a integridade vai funcionar se nós a tivermos no coração durante as perdas materiais que nós sofremos. Porque o nosso coração não vai estar nas coisas materiais. O Jó tinha tudo. E vou te contar uma coisa. Se você não sabe, eu tive muitos amigos que eram muito ricos. Então, eles pareciam uma pessoa quando eram ricos. Mas quando perderam tudo, eles se transformaram em outra pessoa. Sabe por quê? Porque eles nunca conseguiam aceitar a perda. Porque a identidade deles era definida pelas coisas que eles tinham. Pergunta para você: o que é que define a sua identidade? O que é que define quem você é? O que é que define a sua integridade? O que é que faz você ser íntegro? É porque você está indo bem? Deus está abençoando você? E que tal se Deus tirar tudo? Que tal se Deus tirar tudo? Hoje nós estamos vivendo num tempo de um evangelho humanista, em que nós estamos aqui, somos o centro, e Deus tem que girar em torno das nossas necessidades, dos nossos desejos. Tem que fazer o que a gente quer. O evangelho virou um evangelho humanista. Mas esse não é o evangelho de Deus. Isso não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Como seríamos nós nas perdas? Olhe na vida do Jó.
O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não interessa se eu tinha muitas posses. E olha, subir de nível quando você não tem nada e você ir para um outro nível é fácil. Agora, quando você tem tudo e você baixar para o nível de não ter absolutamente nada, aí é difícil. Aí as perguntas vêm. Como é que eu vou sustentar os meus servos? Porque o Jó tinha muitos servos. Sabe quem sustentava os servos? Era ele. Aí a pergunta pode vir, como é que eu vou sustentar meus servos? Você não tem servo, mas você tem uma casa que você paga o mortgage ou uma casa que você paga o aluguel. A primeira pergunta que vem, como é que eu pago o aluguel no fim do mês? Como é que eu pago a prestação do carro? Como é que eu pago isso? Como é que eu pago aquilo? Quando essas questões vêm, essas questões todas estão ligadas à integridade. O coração não era tão íntegro como pensava que era. Porque são essas coisas que abalam a integridade, que checam quão íntegro nós somos. O Jó foi checado. O que aconteceria com você se Deus checasse você? Hã? Deus pode checar você de muitas maneiras. Eu tenho que melhorar minha integridade. E vocês já vão ver aqui mais para frente uma coisa muito importante. Eu tenho que melhorar minha integridade, mas eu sei que eu tenho pelo menos um pouco de integridade. Como é que eu sei? Pela minha vida. Quando eu descobri, o ano passado, o ano atrasado, que eu estava com câncer na bexiga, e que eu podia perder a bexiga. Ia ter que ficar com uma bolsinha do lado, assim, andando o resto da minha vida. Eu tomei uma decisão, e eu falei aqui para vocês nesse púlpito da minha decisão, que eu ia entregar minha vida para Deus, confiar nele, e que fosse o que ele quisesse. Fosse o que ele quisesse. Se eu tivesse que continuar sendo pastor com uma bolsinha assim, eu continuaria. E eu disse mais para vocês, querem orar por mim? Orem. Eu vou confiar que a vontade do Senhor para mim é a melhor que tem. Essa hora a nossa integridade entra em xeque quando essas coisas acontecem com a gente. Não pense que não me passou pela cabeça. E agora, como vai ser? Meu Deus. E aí como é que eu vou dormir com uma bolsa aqui do lado? Sem bexiga. A integridade é checada. E muitas vezes, por muito menos do que isso, a nossa integridade se corrompe. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer hoje, que eu quero que você faça para você, quão íntegro eu sou? Nas perdas materiais. Mas aí vem as perdas familiares. Vem as perdas familiares. Está lá os filhos do Jó, e o Jó era cuidadoso. Não pense que foi juízo de Deus, o castigo de Deus, que os filhos dele morreram. Porque essa é a primeira coisa que a gente pensa. Não cuidou direito dos filhos. Não consagrou os filhos, por isso Deus levou. Antes que alguma outra coisa acontecesse. Nada disso, com o Jó não era isso. A Bíblia diz que depois de cada festa que eles faziam entre eles, o Jó fazia uma reconsagração deles. Nem porque o Jó sabia de algum pecado, mas ele dizia assim, porventura, se porventura pecarem contra o Senhor, eu vou santificá-los. Olha que coisa tremenda. Veja que coisa tremenda é isso. Se porventura pecarem, eu vou santificá-los. E ele santificava depois de cada festa. E aí, de repente, os filhos morrem. Aqueles filhos que você se dedicou para eles. Aqueles filhos que você criou com zelo. E aí? Nós temos aqui o padrão de comparação, que é o padrão da mulher do Jó. Que diz para ele, por que você continua sendo fiel, íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Talvez era isso que ela desejava para ele mesmo, para ela mesma. Agora já não tenho mais filhos. Agora estou uma pobretona. Meu marido virou um João ninguém. Não tem nada. E agora eu estou aqui. Eu tinha o melhor pão e do melhor. Olha, Deus não me ama. A pessoa íntegra sabe do amor de Deus em qualquer situação. E se mantém no amor de Deus em qualquer situação. Isso é integridade. A integridade nas perdas familiares pode te levar a duas coisas. Ou amaldiçoar Deus e morrer, como a mulher do Jó disse,
ou adorar a Deus. Capítulo 1, versículo 20. Veja que coisa tremenda que diz aí nesse versículo. Diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Adorou. Gente, muitas vezes nós não adoramos, nós trocamos a adoração de Deus por quase nada. Tocamos a adoração, hoje eu planejei um almoço aí, então eu não vou adorar o Senhor hoje. Troca a adoração de Deus por um prato de comida. Não vem na igreja. É verdade. Troca a adoração por qualquer coisa. Imagine se tudo isso acontecer. Aí a gente vai ver quem é adorador e quem não é adorador. Aí o joio separa do trigo. Jó se levanta. Não é que ele estava contente, gente. Ai, Senhor, que bom. Meus filhos morreram, meus camelos foram levados, os jumentas. Que é isso? Não é isso. Não, santidade, integridade não é negação da realidade. É você conhecer a realidade, mas você se afirmar em algo maior que a realidade que você está vivendo, que é Deus. Veja o que ele disse. Ele se levanta, rasga as suas vestes, raspa a cabeça. Isso era um sentido de humilhação naquele tempo. Estava humilhado, ele se humilhou e ele se prostra por terra e adora o Senhor. Isso é integridade. O que acontece com você quando você não consegue adorar a Deus? Falta de integridade. A integridade no conhecimento de si mesmo. Tem gente que pensa mais de si mesmo do que deve, ou menos. As duas coisas são erradas. Tem gente que pensa assim, mas eu não mereço. Aí Deus diz, seu bobinho, claro que não merece, eu estou abençoando você por causa do meu filho Jesus. Ele morreu, ele merece e eu abençoo você pela graça, não pelo teu mérito. Mas veja o Jó, olha o capítulo 42, versículo 1 a 6, está aí, vamos lá, capítulo 42, versículo 1 a 6, vamos fazer a leitura aí no nosso telão. Então respondeu Jó ao Senhor, versículo 2. Bem sei que tudo podes, olha, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó está dizendo, o Senhor é soberano e eu sei. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? E esse era ele. Falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e eu não conhecia. Olha a integridade. Ele confessando perante Deus. Agora, sabe em que situação é essa ainda? Ele ainda estava leproso, cheirando mal, causando lástima no coração dos seus amigos, que para falar com ele demoravam dias, para entender o que falar. Vai para frente. Falei do que não conhecias. Ouve, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás, disse Deus para ele. Versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo, Senhor, tudo isso que aconteceu para mim serviu para me fazer te conhecer melhor. Tem gente que só quer conhecer a Deus no bom, nas coisas boas. Se acontecer uma coisa ruim, não é de Deus. Fora Satanás! Já pensou se fosse alguns... Vamos dizer assim, irmãos, com a nossa mentalidade de crente que a gente tem hoje, vamos imaginar isso. Baixa aqui uma navezinha do tempo e todos nós entramos e vamos fazer uma visitinha para o Jó naquela época, em que ele está naquela situação. Vamos olhar para ele. O que nós diríamos? A primeira coisa, irmão, que todo mundo diz, tem que estar em pecado. Não é possível. Foi isso que os amigos dele disseram. Tem que estar em pecado. Uma desgraça desse tamanho, alguém tem que estar em pecado. Mas ele não estava. Era um problema entre Deus e o diabo. E ele estava no meio.
Mas agora você pensa, pastor, então eu também estou assim, né? Deus, o diabo e eu aqui no meio. Ai, que terrível. Não, não se apavore. Porque o que Deus permitiu para o Jó é porque Deus queria levar o Jó para um outro nível. Nada acontece para você que Deus permita, ainda que não seja bom. Ele não permite acontecer nada que não tenha valor nenhum para você. Tudo que acontece é para levar você para um outro nível. Aleluia! Aleluia! Agora, a Bíblia continua dizendo, observaste meu servo Jó, ele é reto. Retidão é uma outra coisa que é parte do caráter de Deus. É parte do caráter de Deus. É um atributo essencial do caráter de Deus. Literalmente, retidão significa aquele que está certo. É o oposto do pecado. Sabe, Deus tem alguns atributos. Ele tem dois tipos de atributos. Dois tipos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Que são os atributos incomunicáveis? Onipresença. É um atributo incomunicável. Nenhum de nós aqui, nunca em estado nenhum da nossa vida vai ser onipresente. Mesmo depois que ganhar um corpo semelhante ao de Jesus, nós não vamos ser onipresentes. Oniscientes. Saber todas as coisas, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Isso é incomunicável. Deus é assim e Ele não dá isso para a gente. Não comunica. Mas há atributos comunicáveis. Um deles é o primeiro que nós acabamos de ver. É a integridade. Da integridade de Deus, Ele comunica para nós integridade. Não há nada que faça parte do nosso caráter que não tenha vindo do caráter de Deus. Estou falando do caráter de alguém que nasceu de novo, do caráter restaurado. Nada nós temos que não tenha vindo do próprio caráter de Deus. Esse é um atributo comunicável, Deus comunica. Quer ver outro atributo comunicável? Santidade. A Bíblia diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um atributo comunicável. Deus comunica a santidade. Ele diz, seja santo. E nos atributos comunicáveis de Deus tem duas coisas. Tem a parte dele, que ele quer comunicar, mas tem a parte minha, que eu tenho que receber. E aí é que mora o perigo. Porque Deus pode estar comunicando, e Ele está comunicando o tempo todo. A pergunta é, eu estou recebendo? Eu estou me envolvendo com a comunicação dEle? Ou eu estou deixando do lado e seguindo a minha própria voz, o meu próprio desejo? Então, é um atributo comunicável de Deus. Justiça, lá no grego, eu estava dando uma olhadinha, é dikaios, que indica retidão ou excelência moral de Deus. Deus não é um camarada dúbio. Ai, será que sim? Ai, será que não? Ele não é um dúbio, inconstante ou falso. Seus decretos e juízos e suas obras são absolutamente perfeitas. Não há imperfeição na obra de Deus. Quando você olhar para você e você pensar que você é uma obra de Deus, não há imperfeição. Se alguma imperfeição há, é porque entrou pecado. Mas no propósito de Deus, no fim da história, Deus vê o fim da história, não há imperfeição. Então, retidão e justiça andam juntos. Se você é reto, você é justo. Agora nós estamos falando de retidão aqui, não da retidão do diabo, porque o diabo era reto, ó, retinho. Só quer fazer você pecar. Só quer viver pecando. É o pai da mentira e mente todo o tempo. Ele é reto. Nós estamos falando de uma retidão segundo Deus. Uma retidão dos conceitos divinos. Não qualquer tipo de retidão. Amém? É isso que nós estamos falando. Então agora veja só. Essa retidão, ela tem dois aspectos. Veja bem, ó. A retidão e também a integridade. Elas têm dois aspectos. Estão prestando atenção? Diga comigo, dois aspectos. Porque se você não entender isso, você vai fazer uma teologia errada na sua cabeça. Vai fazer uma ideia errada. Então ela tem dois aspectos. Primeiro, ela é perfeita. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ela é progressiva.
Como é que é esse negócio de perfeito? Perfeito porque quando Deus olha para você, Ele vê o produto final. Ele vê o que você vai ser depois que Jesus vier buscar você ou que você morrer e ressuscitar. Ele vê você quando você tiver ganho um corpo novo, perfeito, semelhante ao corpo de Jesus da ressurreição. É nesse sentido que ela é perfeita, tanto a retidão como a integridade. Deus olha em você e Deus não vê você, Deus vê Jesus em você. Ele vê Cristo em você, porque Ele vê o produto final. Ele vê o produto final. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui, bem simples. Nós não temos em mente que Deus é um Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente, já viu tudo antes que alguma coisa aconteça. Então nós estamos pensando que Deus está aqui batalhando com coisa que ainda não viu. Eu e você estamos fazendo isso. Ele não. E sabe, quando Deus teve um projeto para a sua vida, põe no seu coração, assim, a mão no coração e diga assim: Deus tem um projeto para a minha vida. E Ele te criou para isso. Quando Deus te criou para isso, para o projeto que Ele tinha, sabe quem era o modelo do projeto dele? Não era o Adão do paraíso. Era o Jesus da ressurreição. Era o segundo Adão. O projeto de Deus para você não é baseado no Adão do paraíso. É baseado no Jesus da ressurreição. O Adão no paraíso, se ele fosse caminhando para uma árvore e ele tentasse passar na árvore, ele batia a cabeça e voltava de costa. O Jesus da ressurreição pode vir nessa parede e passar a parede e se pôr aqui no nosso meio. Essa é a diferença. Esse é o produto final que Deus está vendo. Por isso é completa. Por isso em Cristo você já é íntegro. É igual santificação. É por isso que as epístolas dizem assim: aos santificados que estão na casa do fulano, chamados para serem santos. E aí a gente pensa, mas que negócio é esse? Já é santificado ou é chamado para ser santo? É porque é progressivo, mas também já é perfeito. Em Cristo você é perfeito. Por isso que nós temos que ficar sempre em Cristo, nunca sair dele. Amém? Mas enquanto aqui nessa terra nós vamos ter esse negócio chamado santificação, que é aonde tanto a retidão como a integridade são progressivas. Amém? É progressivo porque nós vamos nos tornando retos e vamos nos tornando íntegros pela fé. Pela fé. À medida que nós vamos crendo no que Deus vai dizendo, à medida que nós vamos aceitando o que Deus vai dizendo para nós, à medida que nós vamos nos submetendo a Deus, deixando Ele viver em nós, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, a retidão e a integridade vai sendo formada em mim. Então, nesse processo de santificação que eu e você estamos vivendo, nós estamos no caminho, nós somos uma obra em construção. O maior erro na igreja é que nós tentamos nos relacionar com os irmãos como eles já tivessem sido terminados. Nós queremos que eles sejam perfeitos, mas ainda não. Nós já somos perfeitos em Cristo, mas ainda não. Como diria o John Stott, um tremendo homem de Deus, é o já e o ainda não. Em Cristo eu já sou, mas na progressão da minha santificação, até que Deus termine comigo, eu ainda não sou. Mas como Deus vê todas as coisas, eu já sou em Cristo. Entenderam isso? Então é essa progressividade que vem pela santificação. Que tremendo. Não, esse é tremendo. A Bíblia nos diz, Efésios capítulo 4, versículo 24, coloca para nós lá, que nós temos que nos revestir. A Bíblia diz, e vos revestir do novo homem que segundo Deus foi criado em, diga comigo, verdadeira justiça e santidade. Você já foi criado em verdadeira justiça e santidade. Precisa, qual é a palavra que está lá em cima? Revestir. E esse se chama processo da santificação. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que como é que nós tornamos retos e íntegros? Daquelas 4 coisas, as 2 últimas
são os que nos tornam retos e íntegros quando começamos a praticá-las. A primeira coisa, Deus disse para ele: observaste meu servo Jó, ele é íntegro e reto. Daí ele disse: que teme a Deus e que se desvia do mal. A integridade e a retidão vêm para você quando você começa a temer realmente a Deus e se desviar do mal. Era isso que o Jó fazia. Então a integridade, na verdade, a parte prática da integridade é o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, diz a Bíblia. É ter consciência de que você é na presença, de quem você é na presença de Deus. Um Deus santo e onipotente. Era essa consciência que o Jó tinha. Ele diz: cala a boca, falei do que não sabia. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora é que eu estou conseguindo ver direito esse negócio. Agora é que eu estou conseguindo ver quem o Senhor realmente é. E ele disse: e agora que eu vejo, eu me abomino no pó e na cinza. Porque agora eu vejo. Então, esse negócio de você ter o temor do Senhor, ele leva você à justiça e à integridade, à retidão e à integridade. Porque ele é a parte do processo da santificação em você, o temor ao Senhor. Então você começa a ter consciência. Amados, eu sou pastor há tantos anos. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito bem? Quando eu converso com as pessoas. Para mim hoje está tão fácil, para me conhecer a mim mesmo também, está tão fácil de saber em que nível que as pessoas estão, onde elas não estão. É só conversar um pouquinho. Porque toda pessoa que tem dificuldade de admitir os seus erros, falta integridade e falta retidão. Não viu a Deus, só conhece de ouvir falar. Os olhos não viram, porque se tivesse visto, se abominava no pó e na cinza. Sabe, quando alguém tenta assim se justificar, normalmente está revelando algumas coisas, várias coisas. Algumas delas, necessidade de aceitação. Complexo de inferioridade. Como um cristão vai ter complexo de inferioridade se o Filho de Deus, o Rei do Universo, morreu para ele? Que inferior é essa pessoa? Que inferioridade pode ter nessa pessoa? Com um preço pago desse tamanho. Sabe, amados? Você é tão excelente que se existisse só você nesse planeta Terra, Jesus morreria por você e precisasse morrer. Então nós não podemos ter esses complexos. Nós temos que nos livrar deles. Nós temos que parar de nos justificar. Nós temos que começar a olhar para nós mesmos com os olhos de Deus. Igual Isaías. Isaías estava lá numa boa. De repente ele tem uma visão de Deus lá no Isaías 6. E aí ele vê um Deus sentado num alto sublime trono, as vestes enchem o lugar, e os anjos cantam, escondem, tampam a boca, escondem o rosto, com duas asas, voam. E quando ele vê aquele negócio, ele diz: ai de mim, que estou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Alguém que tem algum tipo de arrogância que nunca viu o Rei. Nunca viu. É isso que nós precisamos. É o temor a Deus. Falta o temor a Deus. Quando falta o temor a Deus é porque não vimos a Ele. Não o conhecemos. Não tivemos uma revelação clara de quem Ele é. Santo, santo e santo. Saber o que Ele é, quem Ele é, isso nos responsabilizará por nossos motivos, pelos nossos pensamentos, nossas ações, porque Ele é um Deus santo. Ai, se não fosse Jesus, amados. Mas pensa bem, Jesus, o sangue dele cobre os nossos pecados. Mas aí a gente faz Deus, transforma Deus no Papai Noel, que eu posso fazer tudo o que eu quiser e Ele não faz nada. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Ele não é um Papai Noel. Ele usa a vara. E sabe, ele não disciplina você para a morte, mas ele usa a vara.
Então não pense que vai fazer tudo e vai ficar por isso mesmo. Esses tempos eu estava lidando com alguém que decidiu cometer o pecado do adultério, casado, e resolveu se separar. Mas não tinha separado ainda. Mas uma outra entrou no coração dele. E ele estava planejando a separação. E eu falei, olha, e ele disse assim, ai pastor, eu queria pedir para o senhor me perdoar. Eu falei, mas como é que eu posso perdoar um pecado ainda não cometido? Já cometeu no coração, mas de fato ainda não consumou. Como é que pode ser perdoado um pecado que você está planejando cometer? Não se engane. O que você semear, você vai colher. Ele disse, não, mas pastor, olha como foi Davi. Ele cometeu aquele adultério, aquela coisa toda com Betseba. E aí eu disse para ele, dá uma lidinha no resultado. Veja o que aconteceu para ele. O filho mata a filha. O outro filho depõe ele do reinado e ele tem que fugir. Aí ele sobe lá no alpendre do palácio, que era um lugar mais alto, porque era assim que faziam os palácios, por proteção bélica, né, de guerra, no mais alto. Aí ele leva todas as mulheres do pai dele, do Davi, e faz sexo com elas à luz do dia. Porque Deus disse, o que você fez, Davi, escondido, você vai ver de dia. Eu falei, olha, cita o Davi e se apronta para receber o que ele recebeu. Então, amados, Deus não é essa brincadeira. Nós temos que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer ao Senhor. Porque não há nada encoberto. Amém? Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Temer a Deus é desviar-se, é viver em harmonia com seus padrões justos, é honrá-lo em tudo que você faz. Jó 1:5 diz assim, ó, decorridos os turnos dos dias dos banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Isso é integridade. Desviar-se do mal. Bíblia clara. Não ameis o mundo. Está lá em 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo. O que é amar o mundo, amados? Tem gente que pensa que não sabe nem o que é o mundo. Aqui não está falando desse mundo, terra, planeta. A gente tem que amar a terra, cuidar da terra, do planeta que Deus criou. É a criação de Deus. Temos que nos tornar mais ecológicos. Mas quando a Bíblia diz não ameis o mundo, nesse sentido, é o padrão que as pessoas sem Deus andam nele. Esse é o mundo. É a forma de pensamento que as pessoas têm, as pessoas que não andam com Deus, as pessoas que não são de Deus. É como elas pensam. Esse é o mundo. Então nós não podemos amar o mundo. Porque a Bíblia diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba do mundo, não procede do Pai, mas do mundo. E o diabo é o mundo. Não procede do Pai, mas do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Se nós fizermos a vontade do Senhor, nós vamos permanecer para sempre. Nós fomos destinados a permanecer para sempre. Deus nos deu o Espírito Santo para falar para a gente qual é a vontade perfeita do nosso Deus. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu Jesus para com o sangue dele, quando nós cometemos de pecado e confessamos, ele nos purificar de todo o pecado. Não precisamos viver com os nossos fardos, porque ele nos deu Jesus, que disse para a gente, vem a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu alivio você, deixa o fardo no meu pé. Não precisa carregar fardo, eu já paguei na cruz. Mas às vezes nós estamos carregando. Então, o temor a Deus e se desviar do mal é o que constrói a nossa integridade e a nossa retidão.